28 de novembro de 1953. Hotel Statler, Nova York. Madrugada. Um homem cai do 10º andar de um hotel e morre na calçada abaixo. O relatório oficial diz suicídio. Depressão severa. Um homem perturbado que pulou pela janela do próprio quarto. Essa versão durou 22 anos. Em 1975, o mundo descobriria a verdade. 9 dias antes de morrer, o químico do exército americano Frank Olson havia sido drogado com LSD, sem seu conhecimento, por seus próprios colegas da CIA. Parte de um experimento de um programa tão secreto que nem tinha permissão para existir. O nome desse programa era MK-Ultra, e Frank Olson não foi uma vítima isolada. Foi apenas o primeiro nome que o público conheceu de uma operação que durou 20 anos, envolveu mais de 150 experimentos documentados e usou cidadãos americanos comuns, sem consentimento, sem aviso, em escolha, como cobaias humanas na busca por uma coisa: controlar completamente a mente de outro ser humano. Hoje você vai conhecer os experimentos, os métodos, as vítimas e o encobrimento que quase apagou essa história para sempre. Bem-vindo ao dossiê MK-Ultra. Cada vídeo desse canal nasce de horas de pesquisa em arquivos, roteiro e reconstrução histórica. Mas o vídeo é só a ponta do que investigamos. Por trás de cada operação secreta que trazemos, existe um dossiê de base, mapas táticos, documentos desclassificados, personagens envolvidos e detalhes que escapam da edição de vídeo. Tudo isso vira os nossos almanaques Gold, quadrinhos históricos ilustrados em PDF. Que da hora! Por apenas R$ 12,90. É sério? O primeiro já disponível. Dossiê Laos 64, A Guerra Secreta. Adquira já o seu. Link na descrição ou no QR Code na tela. No início dos anos 1950, no auge da Guerra Fria, o governo americano estava tomado por um medo específico. A convicção de que a União Soviética, a China e a Coreia do Norte haviam descoberto uma droga ou técnica capaz de controlar completamente a mente humana. Essa convicção não era paranoia sem fundamento, pelo menos não inteiramente. Prisioneiros de guerra americanos capturados durante a Guerra da Coreia haviam retornado aparentemente convertidos ao comunismo, repetindo confissões e discursos que pareciam ensaiados. O termo lavagem cerebral entrou no vocabulário americano exatamente nesse período, cunhado para descrever o que os soviéticos e chineses supostamente conseguiam fazer com prisioneiro. A resposta da CIA foi imediata e, olhando em retrospecto, radical. Se o inimigo tinha essa arma, os Estados Unidos precisavam tê-la também. Ou, pelo menos, precisavam entender como ela funcionava e como se defender dela. Em 1953, o diretor da CIA, Allen Dulles, aprovou formalmente o projeto MK-Ultra. O programa nasceu de operações anteriores menores, Bluebird, iniciada em 1950, e Artichoke, em 1951, que já vinham testando interrogatórios sob hipnose e manipulação sensorial em escala menor. O homem colocado no centro de tudo isso foi um químico da CIA chamado Sidney Gottlieb. Formado em bioquímica, especialista em venenos, Gottlieb se tornaria, segundo o jornalista Stephen Kinzer, autor da obra definitiva sobre o tema, o principal fabricante de venenos da CIA. O objetivo de Gottlieb, segundo Kinzer, era literalmente sequestrar a mente humana em 2 etapas. Primeiro, apagar completamente a mente existente de uma pessoa. Depois, inserir uma nova mente no vazio resultante. Décadas de pesquisa, milhões de dólares e centenas de vidas depois, a CIA conseguiu avançar significativamente na primeira etapa. Na segunda, nunca chegaram nem perto. Aqui está um detalhe que poucos documentários mencionam e que muda completamente como você deveria entender a origem do MK-Ultra. O programa não nasceu do zero. Segundo o historiador Alfred McCoy, o MK-Ultra foi, em sua essência, uma continuação direta de trabalho iniciado em campos de concentração japoneses e nazistas.
Não é força de expressão. É fato documentado, como vimos no vídeo sobre a Operação Paperclip, onde os Estados Unidos recrutaram secretamente cientistas nazistas após a Segunda Guerra Mundial. O que menos gente sabe é que o MKUltra recrutou não apenas engenheiros de foguetes, mas também médicos que haviam conduzido experimentos de vivissecção e tortura em campos de concentração nazistas e em unidades japonesas de guerra biológica, trazidos aos Estados Unidos especificamente para explicar o que haviam descoberto, para que a CIA pudesse continuar a partir daquele ponto. Os nazistas haviam usado drogas como mescalina, numa tentativa de eliminar completamente a vontade da pessoa examinada. O MKUltra herdaria esse objetivo exato e expandiria os métodos LSD e outros químicos, choques elétricos, hipnose, privação sensorial e mais. O programa que testaria drogas em cidadãos americanos desavisados tinha, em sua fundação intelectual, o conhecimento extra de alguns dos crimes mais hediondos da história humana. Como um programa desse tamanho, que viria a incluir 149 subprojetos documentados, permaneceu completamente oculto por 20 anos. A resposta está numa estrutura de operação brilhante e profundamente antiética ao mesmo tempo. Gottlieb não conduzia os experimentos diretamente. Ele canalizava financiamento através de organizações de fachada, a mais notável sendo a Sociedade para o Estudo da Ecologia Humana, que por sua vez financiavam pesquisadores em universidades, hospitais e instituições privadas. Mais de 30 universidades e instituições americanas participaram do que os próprios documentos da CIA descreveriam depois como um programa extenso de testes e experimentação. A maioria desses pesquisadores nem sabia que trabalhava, em última instância, para a CIA. Recebiam financiamento de uma fundação aparentemente legítima, conduziam pesquisas que pareciam acadêmicas e nunca faziam a pergunta óbvia sobre de onde vinha realmente o dinheiro. Os subprojetos cobriam um espectro assustador de métodos: administração de LSD e outros psicoativos, terapia de choque elétrico, hipnose, privação sensorial extrema e paralisantes químicos. Alguns subprojetos testavam drogas em voluntários que sabiam estar participando de um estudo, mas não sabiam exatamente o que estavam recebendo, nem a dose, nem os riscos reais. Outros testavam em pessoas que não sabiam de absolutamente nada. Entre os 149 subprojetos, um se destaca pela combinação específica de crueldade e absurdo burocrático: a Operação Midnight Climax. A partir de 1954, a CIA estabeleceu casas seguras disfarçadas de bordéis em São Francisco, no condado de Marin e em Nova York. O agente responsável, um ex-oficial de narcóticos chamado George Hunter White, adotou a persona de um artista boêmio de nome falso para atrair vítimas desavisadas ao seu apartamento. O método era sistemático: mulheres pagas para atrair clientes até as casas seguras, onde os clientes eram secretamente dosados com LSD, sem consentimento, sem aviso, e observados através de espelhos falsos por agentes da CIA. Dispositivos de gravação disfarçados de tomadas elétricas registravam tudo. O programa operou com supervisão praticamente inexistente. Os próprios agentes envolvidos admitiram depois que prevalecia uma atmosfera de festa descontrolada. Em 1971, o próprio George White escreveu numa carta a Gottlieb, décadas depois dos fatos, algo que resume a mentalidade de impunidade completa do programa. Ele se descreveu como um missionário menor, que trabalhou de coração aberto porque era divertido. E perguntou sem qualquer remorso aparente onde mais um americano de sangue quente poderia mentir, trapacear, roubar, enganar e pilhar com a bênção e sanção da mais alta autoridade. A Operação Midnight Climax durou até 1965. Mais de uma década drogando civis americanos sem consentimento, numa escala que até hoje não foi totalmente documentada. Porque, como veremos, os registros foram deliberadamente destruídos.
Voltamos agora ao homem que abriu este vídeo, porque a morte de Frank Olson é o caso mais estudado, mais contestado e mais revelador de todo o programa. Frank Olson era bioquímico do exército americano, pesquisador de armas biológicas em Fort Detrick, Maryland. O mesmo tipo de instalação que apareceria décadas depois na desinformação soviética sobre a AIDS que vimos no vídeo da KGB. Em 1953, dias antes de sua morte, Olson havia pedido demissão do cargo que ocupava, tomado por uma crise moral severa sobre a natureza de seu trabalho. Segundo o historiador Stephen Kinzer, entre as preocupações de Olson estavam o desenvolvimento de materiais de assassinato usados pela CIA e a experimentação com armas biológicas em áreas povoadas. Em 19 de novembro de 1953, num retiro em Deep Creek Lake, Maryland, reunindo pesquisadores de LSD chamados pela CIA, Sidney Gottlieb e seu assistente Robert Lashbrook drogaram secretamente o coquetel de Olson e de outros cientistas presentes. Nenhum deles sabia o que estava recebendo. Somente 20 minutos depois da ingestão foram informados. 9 dias depois, em 28 de novembro, Olson caiu do 10º andar do Hotel Statler, em Nova York, e morreu. Um médico da CIA designado para monitorá-lo alegou estar dormindo na mesma habitação quando Olson caiu. O gerente noturno do hotel, no entanto, contradisse detalhes centrais do relato oficial. A família de Olson só descobriu a verdade sobre a dosagem de LSD em 1975, através da investigação do Comitê Church no Congresso americano. Em 1994, décadas depois, a família autorizou uma segunda autópsia. Uma equipe forense encontrou lesões no corpo consistentes com eventos anteriores à queda. Evidências que reacenderam teorias de que Olson pode não ter simplesmente caído ou pulado, mas sido empurrado. Uma investigação de homicídio do Ministério Público de Manhattan foi reaberta décadas depois e encerrada em 2012 sem conclusão definitiva. Após processos legais prolongados, a família Olson recebeu um acordo de $750 mil e um pedido de desculpas pessoal do presidente Gerald Ford e do então diretor da CIA, William Colby. Até hoje, oficialmente, a causa da morte de Frank Olson permanece sem consenso definitivo entre suicídio, acidente e homicídio. Frank Olson tinha nome, família e, eventualmente, justiça parcial. A maioria das vítimas do MK-Ultra não teve nem isso. Os experimentos aconteceram em bases militares americanas, faculdades e universidades, hospitais e centros de detenção secretos no exterior. Prisioneiros, pacientes psiquiátricos e até soldados foram usados como cobaias. Em um dos casos documentados pelo Comitê Church, 7 participantes negros dependentes de drogas no Centro de Pesquisa e Independência do Instituto Nacional de Saúde Mental, no Kentucky, receberam LSD continuamente por 77 dias seguidos. Em outro subprojeto, entre 1957 e 1964, o psiquiatra Ewen Cameron conduziu no Instituto Allen Memorial, na Universidade McGill, em Montreal, experimentos de despadronização financiados pelo MK-Ultra, um eufemismo clínico para o que era, na prática, a tentativa deliberada de apagar completamente a personalidade de pacientes psiquiátricos através de coma, induzido por drogas, choques elétricos massivos e repetição sonora contínua por semanas. Nem todas as vítimas eram anônimas. Décadas depois, tornou-se público que Ted Kaczynski, que se tornaria conhecido como o Unabomber, havia sido sujeito, ainda estudante em Harvard, no início dos anos 1960, a experimentos psicológicos abusivos financiados pelo MK-Ultra, sob supervisão do mesmo psicólogo, Henry Murray, envolvido em outros subprojetos do programa. Historiadores e psicólogos ainda debatem até hoje que papel esses experimentos tiveram na trajetória posterior de Kaczynski. O escritor Ken Kesey, autor de Um Estranho no Ninho, se voluntariou para experimentos com LSD do MK-Ultra
quando era estudante em Stanford. A experiência o levaria a promover a droga publicamente nos anos seguintes, organizando os eventos que ficariam conhecidos como acid tests. Episódio muitas vezes contado como parte pitoresca da história da contracultura americana, raramente mencionado como consequência direta de um programa secreto de controle mental do governo. Em 1963, uma revisão interna conduzida pelo inspetor-geral da CIA, John Ehrman, classificou os resultados do MK-Ultra como de utilidade limitada. O programa foi administrativamente renomeado MK-Search em 1964, continuando em escala reduzida. Mas o verdadeiro momento decisivo aconteceu 10 anos depois. Em junho de 1973, com o escândalo Watergate consumindo Washington e o ambiente político em Washington cada vez mais hostil a revelações sobre abusos de poder do governo, o diretor da CIA, Richard Helms, deu uma ordem que definiria para sempre os limites do que o público jamais saberia sobre o MK-Ultra. Destruir todos os registros do programa. A grande maioria dos documentos foi fisicamente destruída. 2 décadas de experimentos em seres humanos, nomes, locais, resultados, consentimentos nunca obtidos, desapareceram deliberadamente antes que qualquer investigação pudesse examiná-los. Foi, segundo praticamente todo historiador que já estudou o caso, um dos encobrimentos mais eficazes da história da inteligência americana. A história poderia ter terminado ali. Um programa monstruoso, praticamente sem provas, enterrado para sempre. Mas em 1977, numa audiência do Comitê Seleto de Inteligência do Senado, o então diretor da CIA, almirante Stansfield Turner, revelou algo inesperado. A agência havia encontrado um conjunto de aproximadamente 20.000 páginas de documentos que haviam sobrevivido à ordem de destruição de 1973. Simplesmente porque haviam sido incorretamente armazenados num centro de registros que normalmente não guardava esse tipo de material. Os documentos tinham sido enviados, por engano administrativo, para um centro de arquivo controlado pela seção de Orçamento e Finanças da CIA, não pela seção responsável pelos projetos do MK-Ultra. Por causa desse erro de arquivamento, escaparam tanto da destruição de 1973 quanto da busca inicial dos investigadores do Comitê Church em 1975. Os arquivos tratavam principalmente do financiamento dos projetos MK-Ultra. Continham poucos detalhes operacionais específicos, mas revelaram muito mais do que o relatório do inspetor-geral de 1963 jamais havia sugerido. No plenário do Senado em 1977, o senador Ted Kennedy declarou publicamente que o vice-diretor da CIA havia revelado que mais de 30 universidades e instituições estiveram envolvidas num programa extenso de testes e experimentação, que incluía testes secretos de drogas em cidadãos desavisados, em todos os níveis sociais, altos e baixos, americanos nativos e estrangeiros. O MK-Ultra deixou um legado que vai muito além dos documentos que sobreviveram por acidente. Segundo o historiador Alfred McCoy, técnicas de tortura posteriormente utilizadas em Abu Ghraib e na Baía de Guantánamo tiveram suas raízes diretamente nos métodos desenvolvidos e testados durante o MK-Ultra. Privação sensorial, manipulação psicológica extrema, técnicas que décadas depois seriam formalmente reconhecidas e condenadas internacionalmente como tortura. Há também uma ironia histórica pouco comentada. Ao comprar o suprimento mundial inteiro de LSD nos anos 1950 para seus experimentos, a um custo de $240 mil pagos à farmacêutica Eli Lilly, capaz de produzir a droga em quantidades industriais, a CIA acabou sendo, indiretamente, responsável por introduzir o LSD em escala na sociedade americana. Parte considerável da explosão do uso recreativo da droga nos anos 1960 tem uma linha direta, embora não intencional, até o programa secreto de controle mental do próprio governo. Em 1995, o presidente Bill Clinton pediu desculpas publicamente por experimentos antiéticos de radiação conduzidos durante a Guerra Fria,
Um episódio frequentemente confundido online como um pedido de desculpas específico pelo MKUltra, o que tecnicamente não foi, mas marcou um retorno mais amplo dos Estados Unidos ao tema da experimentação secreta em seres humanos e ajudou a abrir arquivos que pesquisadores ainda utilizam hoje. A CIA afirma oficialmente que nenhum documento do MKUltra permanece classificado, que todos os registros sobreviventes foram liberados através de pedidos de acesso à informação. Historiadores independentes, incluindo pesquisadores do National Security Archive, apontam que diversos arquivos adjacentes, particularmente relacionados a subprojetos específicos nunca indexados, permanecem parcialmente redigidos ou nunca foram disponibilizados publicamente. É importante, antes de encerrar, fazer uma distinção que a própria comunidade de historiadores faz cuidadosamente. O MKUltra combina violações reais, extensamente documentadas, dosagem sem consentimento, organizações de fachada, destruição deliberada de arquivos, com especulações que vão além do que a evidência disponível sustenta, como a ideia popularizada pela ficção de que o programa criou com sucesso agentes dormentes, completamente programados, ao estilo do filme Sob o Domínio do Mal. Pesquisadores mais céticos argumentam que o MKUltra produziu efeitos sombrios mas limitados, confusão, sugestionabilidade aumentada, interferência de memória, não um interruptor capaz de programar um assassino. Apontam para as barreiras biológicas e físicas reais. E para a reprodução, extremamente pobre de resultados que o próprio programa documentou internamente. Mas mesmo os céticos mais rigorosos não contestam o núcleo do que aconteceu. Dosagem não consensual em larga escala, uso de organizações de fachada para esconder financiamento governamental e destruição deliberada de evidências para impedir responsabilização. O programa deixou provas suficientes para comprovar que crimes foram cometidos, mas não o suficiente para responder a todas as perguntas. É esse vácuo entre o que se sabe com certeza e o que nunca poderá ser totalmente esclarecido que mantém a história do MKUltra viva até hoje, décadas depois de oficialmente encerrada. O que torna o MKUltra diferente de outros episódios sombrios da Guerra Fria que já exploramos aqui no canal não é a escala. A Operação Paperclip envolveu mais pessoas. A KGB operou por mais tempo. É a direção do dano. A pergunta que fica é ainda mais desconfortável quando o agressor não é uma potência estrangeira, mas o próprio governo que deveria proteger essas pessoas. Quando uma instituição decide que o fim justifica qualquer meio, quem exatamente a impede? 20.000 páginas sobreviveram por acaso administrativo. O resto da história, a maior parte dela, foi queimado deliberadamente antes que alguém pudesse perguntar. Se gostou do vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal para ficar por dentro dessas histórias. Aproveita agora mesmo e adquira o nosso primeiro almanaque Laos, a Guerra Secreta. Link na descrição do vídeo. E diz aí nos comentários, você gosta de quadrinhos?